Bom dia a todos, a todas. Nesse domingo, a liturgia nos apresenta um trecho do Evangelho de João, que é bem conhecido, que é quando Jesus expulsa os vendedores do templo. Vamos escutar o comentário que faz desse trecho o Frei Alberto Maggi. A nova relação proposta por Jesus entre Deus e o ser humano comporta o desaparecimento das estruturas da antiga aliança. Entre essas, a primeira, que o evangelista João nos apresenta, é justamente o templo. E enquanto os profetas denunciavam um culto hipócrita e queriam purificar o templo, Jesus vai além, ele o abole. É o que lemos, então, no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus. O evangelista aqui é polêmico, porque a Páscoa, no Antigo Testamento, era chamada Páscoa do Senhor. E aqui ele usa outro termo, ele usa a Páscoa dos judeus. E temos que lembrar que nesse evangelho, quando se usa o termo judeu, não se quer indicar o povo judeu em geral, mas as autoridades judaicas, os chefes religiosos. Então, João quer dizer que a Páscoa não era mais a festa de libertação do povo, mas tinha se tornado a festa dos dominadores desse povo. E continua, e Jesus subiu a Jerusalém, no templo encontrou os vendedores. Então, no templo, ele não encontra as pessoas que rezam, ele encontra negócios e comércio. Vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados, literalmente instalados. Então, o verdadeiro Deus do templo é o dinheiro. E o que faz Jesus? Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O Messias era retratado sim com um chicote, o flagelo, mas o Messias que ia expulsar os excluídos do templo, ou seja, os pecadores. Mas aqui, pelo contrário, Jesus toma o chicote para expulsar aqueles que são a alma do templo. Expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Então, Jesus não aceita um culto a Deus que seja ligado ao dinheiro. E disse aos que vendiam pombas, e é estranho que Jesus se aborrece com os vendedores de pombas e não com os vendedores de bois. E diz, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por que Jesus está irritado, sobretudo com os vendedores de pombas? Porque a pomba era o animal que os pobres podiam oferecer. Eles não tinham dinheiro para comprar ovelha, para comprar bois, então eles compram pombas. E Jesus não tolera que os pobres sejam explorados em nome de Deus. E citando o profeta Zacarias diz que a casa de seu pai não pode ser um lugar de interesse ou de negócios. E seus discípulos equivocam-se sobre o gesto de Jesus e pensam que Jesus seja uma espécie de Elias, o profeta, que com seu zelo violento devia preparar a estrada para o Messias. E de fato seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus, os chefes, perguntaram a Jesus, que sinal, qual autoridade nos mostras para agir assim? E Jesus respondeu. E aí, para entender a resposta de Jesus, é necessário distinguir os dois termos diferentes que o evangelista usa. Um termo grego é hieros, que significa templo, né, a área sagrada, a área física. Mas o outro termo grego que Jesus usa na resposta é naos, que significa santuário. O santuário desse hieros, desse templo. Quer dizer, o lugar mais sagrado onde era permanente a presença de Deus, Yahvé. E é esse último termo, naos, que aparece na resposta de Jesus. Ele diz, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Para Jesus, a morte será a máxima manifestação de Deus. Os judeus, os chefes, não entendem, claro, e de fato dizem, 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias?
mas Jesus estava falando do templo, santuário do seu corpo. Com Jesus, o nosso relacionamento com Deus muda. Com Jesus, o verdadeiro santuário, onde Deus manifesta e irradia sua misericórdia e a sua compaixão, não é um santuário construído por mãos humanas, onde as pessoas deveriam ir para levar as ofertas, mas o único verdadeiro santuário será a pessoa de Jesus. E as pessoas querão recebê-lo como modelo de vida, um santuário que não vai esperar as pessoas, mas que irá ao encontro delas. Encontrar e procurar quem? Os excluídos do templo, os marginalizados pela própria religião. Esse novo e único santuário não pedirá ofertas, mas será ele que ofertará o seu amor a todos nós, a todos os seres humanos. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.